Então, muito boa noite a todos que nos acompanham hoje à noite. Como nós já mencionamos, o propósito da nossa transmissão ao vivo hoje é dar algumas informações. Então, muito boa noite. Deixa eu tirar o som aqui, peraí. Nos acompanham hoje à noite. Nós já mencionamos o propósito da nossa transmissão ao vivo hoje é dar algumas informações. Muito boa noite. Ok, agora melhorou. Dar algumas informações sobre o nosso Senhor, sobre a Bíblia, sobre a terra de Israel, no primeiro momento, e no segundo momento nós queremos responder algumas questões práticas com relação à nossa viagem para Israel, o grupo de 2023, programado para o mês de outubro desse ano. Primeira coisa que eu gostaria de mencionar, que por ocasião do anúncio dessa transmissão ao vivo, num videozinho curto que eu enviei para os irmãos e para as irmãs, eu mencionei que um dos fatores interessantes que relacionado à terra de Israel é que foi provavelmente o único lugar, única terra em todo esse globo que o nosso Senhor Jesus percorreu. Talvez ele tenha ido a Tiro e Sidom, que seria um pouco ao norte da território de Israel, localizado hoje no território do Líbano, mas não sabemos. O que sabemos é que a terra de Israel é aquele lugar onde os pés do nosso Senhor Jesus Cristo percorreram. Foi na terra de Israel que ele nasceu, na terra de Israel que ele cresceu, foi batizado, exerceu o seu ministério. Foi também naquela terra que o nosso Senhor morreu, ressuscitou e também ascendeu aos céus. E esse último ponto foi que eu não mencionei quando compartilhei com os irmãos o convite para entrarem nessa transmissão ao vivo. Então, eu quero mostrar aqui para os irmãos, deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Um versículo, Zacarias, capítulo 14, do 2 ao 4. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, as casas serão saqueadas e as mulheres forçadas, metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. Nós podemos parar aqui nessa citação. Eu queria chamar a atenção para esse fato aqui, ó, que muitas vezes nós não nos demos conta de que quando o Senhor regressar, o lugar em todo esse planeta em que os pés do nosso Senhor vai tocar primeiramente é o Monte das Oliveiras. E esse é um dos lugares que nós visitamos por ocasião da nossa viagem de estudos para Israel.
E é nesse lugar que nós explicamos também profecias relacionadas ao Vale do Josafá, profecias relacionadas a essa parte da vinda do nosso Senhor. Então, eu quero mostrar aqui uma ou duas gravuras. Aqui, ó. Essa foto aqui é uma imagem da Jerusalém Antiga, ok? Então, quando nós estivermos sobre o Monte das Oliveiras, nossos olhos estarão voltados para essa imagem aqui. Você vê aqui na frente o muro da cidade de Jerusalém Antiga, e acima o Monte do Templo, e acima do Monte do Templo, aquela mesquita dourada. Então, essa é a posição de onde nós vislumbraremos esse cenário. Então, nós estaremos sobre o Monte das Oliveiras, voltados para a cidade antiga de Jerusalém. Ó, essa aqui é uma outra foto. Agora, o contrário, tá? O Monte das Oliveiras é aquele monte lá atrás, onde tem essa torre aqui, ó. Ok? E de lá de cima, nós estaremos olhando para cá, para essa direção. Então, uma das coisas que a gente faz muita questão de enfatizar ao longo da nossa viagem é a localização geográfica, onde você está, que eventos aconteceram. Quando Nosso Senhor ascendeu aos céus, ele ascendeu por trás dessa montanha aqui, ó. Se você caminhar, vamos dizer assim, ó, dessa torre aqui, caminhar aqui é a direção leste, tá? A direção do Mar Morto. Se você caminhar 20 minutos, ou menos, 15 minutos caminhar, dessa torre para lá, você terá a Betânia, onde morava o Lázaro, Marta, a Maria, e de onde Nosso Senhor ascendeu aos céus. Então, aqui é uma outra visão, bem mais clara, ó. Aqui você tem a parte antiga da cidade de Jerusalém, a mesquita vista do lado oeste, o vale ali no meio, e essa montanha amarela aqui, que na verdade não dá para distinguir, mas são túmulos, lá em cima é o muro onde nós tiramos a foto com o grupo. E aqui é um hotel, esse aqui é o telhadinho de um hotel. Tem alguns irmãos até que fazem uma afirmação bem-humorada, dizendo que quando o senhor voltar, ele vai fazer check-in nesse hotel aí. Então, atrás desse hotel é a Betânia, da onde o senhor ascendeu aos céus. Outro ponto de vista, agora vendo uma parte maior do muro da cidade, essa ponta aqui é uma possibilidade de um pináculo, aquele lugar onde o tentador teria levado o nosso Senhor e ali oferecido a ele a glória dos reinos desse mundo, né? Obviamente não se sabe qual lugar foi, mas é um lugar muito alto naquela época. A gente vê também no primeiro dia da nossa viagem. Aqui é um dos grupos que foi conosco. Lá atrás você vê o muro, lá tem a Mesquita Dourada. Uma das características dos nossos grupos, que são grupos normalmente pequenos, possibilita muita comunhão, muita tranquilidade, muita aprendizado, né? Não é muito tranquilo. Esse aqui é o grupo mais recente, que fomos agora em outubro de 2022. E os irmãos que estão nos acompanhando nessa transmissão ao vivo de hoje, e que já estão se preparando para ir conosco agora em outubro próximo, também vão tirar uma foto nessa posição aí, se Deus quiser, né? Esse aqui é o mesmo grupo anterior que eu mostrei, tendo como pano de fundo o Muro das Lamentações. Também é um lugar sempre incluído nas nossas visitas. Você pode ver que atrás do Muro das Lamentações aparece uma pontinha daquela cúpula dourada da mesquita. Naquela posição se acredita que era a posição do antigo templo, que foi destruído pelos romanos, e é o lugar provável, de acordo com os arqueólogos, né, onde estava o Santo dos Santos. Então, esse muro aqui é o Muro das Lamentações. Ali atrás você tem o lugar provável do Santo dos Santos. Para os judeus, então, é um lugar sagrado, porque é o lugar mais próximo, fisicamente, do Santo dos Santos,
que eles podem se aproximar no dia de hoje, também incluído no nosso roteiro, não pode não estar lá. Esse aqui foi o grupo que foi conosco em 2014, não, 2019, se não me equivoco. 2019. Da mesma posição. Nós com os pés sobre o Monte das Oliveiras, de costas para a cidade antiga de Jerusalém. Nessa posição aqui, nós estaremos voltados para ver o nosso Senhor retornando. Então, essa é uma das coisas que eu gostaria de mostrar agora. Segunda coisa, deixa eu ver aqui. Que eu gostaria de mostrar hoje é um fato interessante que alguns dos grupos que foram comigo não viram, mas os últimos 3 grupos que foram conosco visitaram um lugar chamado o Santuário dos Pássaros. Esse lugar, eu já tinha ido umas 15 vezes a Israel, e nenhum dos grupos que nos levaram lá, nas 15 vezes, nenhum deles nos mostrou esse Santuário dos Pássaros. E os nossos grupos, ultimamente, está sempre incluído isso no nosso roteiro. O que tem de fabuloso a respeito desses Santuário dos Pássaros? É que Israel fica numa rota de migração de pássaros. Deixa eu ver se eu consigo mostrar o mapa aqui para vocês. Esse mapa aqui, ó. Você pode ver que os pássaros, eles têm uma rota que percorre desde a ponta aqui da África do Sul, aqui embaixo. Vou mostrar em verde aqui, ó. Essa seta vermelha aqui que eu marquei aqui, ó. Desde essa ponta, eles voam todo o continente africano, sobrevoam Israel, e de Israel eles se distribuem para a Europa, chegando aqui em cima é França, Holanda, depois aqui Alemanha, Holanda, Alemanha, mais ao norte até Finlândia, depois aqui leste europeu, e aqui áreas da Rússia. Então, todos os anos passam por Israel, pasmem, 500 milhões de pássaros na sua rota migratória. Alguns deles percorrem a distância correspondente a um voo intercontinental. Se pegar um avião da África do Sul até Israel, seria um voo de provavelmente 8 ou 9 horas. Alguns pássaros percorrem esse trajeto todo sem parar para abastecer. E eles abastecem, sabe onde? Exatamente no sul de Israel, numa cidade chamada Eilat, que está incluída no nosso roteiro de viagem. Acredito que é o 3º dia da viagem. Aqueles que forem conosco saindo desde o Egito, 3º dia ou no 4º dia de manhã, de acordo com o roteiro, vão visitar Eilat, e lá nós visitaremos esse Santuário dos Pássaros. Claro que sempre depende da época do ano, para determinar quantos pássaros a gente vai ver. Eu não tive a felicidade de visitar quando esse santuário tinha muitos pássaros, mas um em especial, esse que voa, deixa eu mostrar aqui, ó, esses pequenininhos, que voam uma distância muito grande, a gente vê lá, quer ver? Aqui, ó. Essa é uma foto de um dos irmãos que viajou conosco, que pôde pegar na sua mão esse pássaro pequenininho aí. É um dos pássaros que pode voar a mesma distância que o avião voa. Sei lá, desde o aeroporto de Guarulhos até a Europa, sem parar para reabastecer. Esse pássaro pequenininho aí faz isso 2 vezes ao ano. E claro que isso é uma coisa que nos impressiona, é muito emocionante quando você vê esse pássaro lá no Santuário dos Pássaros e ouve a história deles e sabe que esses pássaros fazem isso por causa da vida que tem dentro deles.
É uma coisa impressionante, eles voam sem GPS, eles voam sem bússola, eles voam sem qualquer tipo de equipamento tecnológico que nós conhecemos hoje, e eles acertam o caminho invariavelmente todos os anos. Alguns deles foram monitorados, e tem alguns pássaros que saem da mesma árvore lá na África e chegam na mesma árvore lá na Europa 2 vezes por ano. Quando você vê algo desse nível acontecendo, sem a interferência da mão humana, é claro que você tem que se prostrar e adorar a majestade e a criação do nosso Deus. Então, esses pássaros que fazem essa rota, desde o sul da África, como nós vimos no mapa aqui, até as extremidades da Europa, eles param para reabastecer, sabe onde? Na terra de Israel, a qual nós visitaremos, se Deus permitir, em outubro próximo. Tem umas coisas interessantes a esse respeito também que eu poderia mostrar aqui. Deixa eu ver. Deixa eu voltar aqui para o meu... aqui. Alguns números interessantes. Que o território do Brasil, ele é 388 vezes maior que o território de Israel. Ou seja, cabe quase 400 Israel dentro do Brasil. Enquanto que o Brasil tem 1.825 espécies de pássaros, Israel tem 540. Na verdade, se fosse proporcional, multiplica 400 por 540, você imagina quantos pássaros teria no Brasil se tivesse a mesma quantidade de pássaros que tem em Israel. A Alemanha é 20 vezes maior que Israel e tem 480 espécies diferentes. Nesse mapa aqui dá para ver, ó. Tá vendo essa manchinha aqui, ó, que ocupa um pedacinho de São Paulo, um pedacinho do Paraná, um pedacinho de Santa Catarina? Isso aqui é o tamanho do território de Israel comparado com o tamanho do território do Brasil. E passa praticamente a quarta parte das espécies de pássaros que tem no Brasil nesse território de Israel. É algo impressionante. Essa imagem aqui, na parte de baixo, obviamente, eu nunca vi, mas essa parte de cima, que tem o Monte Hermon como pano de fundo, já tivemos oportunidade de observar. Lá o Monte Hermon coberto por neve e os pássaros migratórios percorrendo aquela parte do território de Israel. Depois nós temos aqui esse pássaro pequenininho que voa a grandes distâncias. O que mais nós temos? Novamente, a região norte de Israel com o Monte Hermon. Aqui uma imagem no pôr do sol, uns pássaros migratórios que aparecem lá, uma espécie de pássaro de Israel contrastado com o pano de fundo do céu azulado, esse pássaro pequenininho aqui percorre grande distância. Essa foto eu já mostrei para os irmãos. E aqui um dos grupos que depois de Israel foi conosco para Roma nos anos anteriores, e nós teremos possibilidade de falar sobre isso também. Então, com relação a fatos interessantes sobre Israel, essa questão do Monte das Oliveiras e dos pássaros que migram pelo território de Israel era o que eu gostaria de trazer para os irmãos e para as irmãs nessa live. Num segundo momento do nosso tempo juntos hoje à noite, eu gostaria de falar a respeito da nossa viagem que vai ocorrer em outubro próximo. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui nosso itinerário desse ano. Não sei se todos vocês têm. Aqui então nós temos a data prevista da nossa viagem esse ano, a saída dia 12 de outubro, é uma quinta-feira,
A gente parte do aeroporto de São Paulo. Em algum momento, isso eu queria fazer essa observação, nós tínhamos visto um voo saindo de Londres para o Egito, mas acredito que a melhor roteiro e preço que está acontecendo para nós agora é com a Alitalia via Roma. Então, como acontece? Os voos todos saem das diferentes cidades do Brasil, faz escala no aeroporto de São Paulo. Em São Paulo, nós tomamos o voo para Roma. A saída do voo, eu acredito que é à tardinha, a chegada em Roma é no início da manhã, e a chegada no Cairo, que seria o dia 2 da nossa viagem, como aparece aqui, seria na sexta-feira, dia 13, no meio da tarde. No sábado, dia 14, então, nós vamos visitar a cidade do Cairo. Lá nós visitaremos o Museu Egípcio, teremos oportunidade de visitar também vários lugares interessantes na cidade, as pirâmides, é imperdível, muito interessante. E claro que todas as noites na nossa viagem nós temos um tempo de reflexão sobre a palavra de Deus, perguntas e respostas. No quarto dia e no quinto é o dia que nós percorreremos desde a cidade do Cairo até o Monte Sinai. Nesse mapinha pequeno, não sei o quanto é possível perceber no mapa, mas todos vocês devem ter recebido esse arquivo em PDF, onde aparece essa estrela que é o Cairo, onde nós estaremos, e daqui nós percorreremos em direção a leste, para a parte superior da Península do Sinai, e desceremos de ônibus até aqui, essa pontinha mais ou menos, onde é a localização provável do Monte Sinai, onde Moisés recebeu a lei, e onde, nas proximidades também, o povo de Israel viu o monte tremendo, o clangor das trombetas, a fumaça espessa, os relâmpagos, a prova de que Deus estava em conversações com o homem. Passaremos o dia 4 e dia 5 aqui nessa região, e no dia 5 nós vamos aqui a imagem de um oásis, aqui a imagem do Monte Sinai. Aqui no dia 5, então, nós visitaremos o Santuário dos Pássaros, que é em Eilat. E é nesse dia que o grupo que for conosco visitar o Egito também vai encontrar o grupo que optar por ir diretamente para Israel. Vai encontrar lá, então, no Eilat. No próximo dia da nossa viagem, nós visitaremos uma réplica do tabernáculo. Na nossa próxima live, se Deus permitir, acredito que dentro de um mês aproximadamente, eu quero falar um pouquinho mais sobre o que a gente vê nessa réplica do tabernáculo em tamanho natural. Você vai visitar lá no deserto, isso é parte do deserto de Sim, como que era o tabernáculo, o tamanho que ele era, a cerca, a dimensão dos utensílios do tabernáculo. Você entrará dentro do Santo dos Santos e, claro, terá uma sensação de como que era a vida no deserto que o povo de Israel percorreu. Depois, no nosso segundo dia em Israel, corresponde provavelmente ao sexto dia da viagem, prosseguiremos para o norte de Israel, passaremos pelo Mar Morto, onde haverá a oportunidade para flutuar nas águas do Mar Morto, e passaremos pelo local de batismo do João Batista, também o local onde Josué entrou na
terra prometida pelo meio das águas secas do Rio Jordão que se separou, e chegaremos na Galileia no terceiro, provavelmente no 7º dia da viagem. Lá na Galileia, entre outras coisas, nós teremos oportunidade de navegar nas águas do Mar da Galileia, visitaremos as fontes do Rio Jordão, Cesareia de Filipe, a rocha que foi partida e deu origem às águas do Rio Jordão. E no 8º dia, provavelmente, nós já estaremos retornando da Galileia para Jerusalém, pela Via Maris, famosa Via Maris. E durante esse trajeto, veremos de longe Galileia, subiremos no Megido, provavelmente subiremos no Monte Carmelo, e no sábado chegamos a Jerusalém. Isso aqui é uma foto do Muro das Lamentações à nossa esquerda. Jerusalém são dias bem intensos, bastante caminhada, mas tranquila. Temos oportunidade de visitar dentro da cidade a tradicional Via Dolorosa. Obviamente, a verdadeira nós não sabemos onde é, provavelmente está soterrada, mas tem um caminho que dá uma ideia de o trajeto que Nosso Senhor percorreu quando estava a caminho da crucificação. É muito tocante essa parte do trajetório. Depois visitaremos o Muro das Lamentações, visitaremos, obviamente, o Monte das Oliveiras, o Jardim do Getsemane e várias outras coisas interessantes na cidade. No último dia, então, vamos para a costa do Mar Mediterrâneo, onde normalmente nós conseguimos visitar Jope, Haifa, e lá tem a casa do Simão, o curtidor, tem também Cesareia, as ruínas de Cesareia. E a nossa viagem está programada para ser concluída na segunda-feira, dia 23 de outubro. Nessa segunda-feira, dia 23, nós partimos de volta para o Brasil via Roma, se concretizar o nosso voo pela Alitalia. E acho que isso é o que eu tinha para falar em termos da nossa viagem, programada para outubro próximo. Agora, eu gostaria de solicitar a gentileza daqueles irmãos e irmãs que se sentirem confortáveis de abrirem as suas câmeras e fazerem perguntas, se houver. Aqueles que estão nos acompanhando pelo YouTube, se tiverem perguntas, podem fazê-las pelo chat. Aqueles que estão acompanhando pelo Zoom, basta abrir a sua câmera e fazer a sua pergunta ou algum comentário. Sinta-se à vontade. Adilene, o microfone está no mudo, tem que abrir o microfone também. Não, Jairo, não tem perguntas. Já fui, foi maravilhoso. É uma bênção. Acho que todo mundo deveria ir. Você Eu tem quero memórias, voltar né? de novo. É, né? Você não tem perguntas, tem boas memórias, não tem? Boas memórias. Não, é uma bênção. É a melhor viagem que eu já fiz da minha vida. É, muitas pessoas dizem o mesmo. No grupo de vocês, a gente não visitou Eilat, eu acho, né? Aquele Santuário dos Pássaros. Nem o tabernáculo, né? Não, Então, olha aí, tem que ir de novo, irmã. eu vou, se Deus quiser. Vamos no ano que vem, então. Vamos ver, né? Se Deus me abençoar, eu estou indo. Mas quem sabe, né? Quem sabe?
Não sei se Leozinho está por aí ainda, irmão Gerson. Estou por aqui, Jairo, mas por enquanto está tudo muito didaticamente, muito claro, muito apresentável, nenhuma dúvida. Tá tudo bem. Que bom. Parabéns, pela excelente apresentação. Leozinho, tem alguma pergunta, alguma observação? Não, acho que, como já foi dito, foi muito bem colocado, foi esclarecedor, né? E da minha parte, acho que não tenho dúvida nenhuma. Ok, então o que eu gostaria de informar, não sei quantos dos que estão na live hoje têm a intenção de ir em outubro próximo conosco. Eu sei do nosso irmão Gerson, sei do Leozinho, esposa, né? Quem mais? O que nós faremos a partir já da próxima semana, nós vamos definir o nosso voo, se Deus permitir. Hoje já está no fim da semana, né? Nós vamos definir o nosso voo, se Deus permitir, até meados da semana que vem. E nós já estamos encorajando os irmãos a emitirem os seus bilhetes a partir de meados da semana que vem. E também fazer a reserva pagando a sua taxa de inscrição para garantir a acomodação lá em Israel. Então, esse é o nosso cronograma. Todos aqueles que nos assistem têm um passaporte com validade maior do que 12 meses. Sim? Tem que verificar a data de validade do seu passaporte. Por ocasião do início da viagem, o passaporte tem que valer no mínimo 6 meses. Então, agora é um bom tempo, eu não sei, para verificar isso, porque o setor de passaportes é na Polícia Federal, né? Leva um período, às vezes algumas semanas até, eu não sei ultimamente como está. Então, se você tem o seu passaporte, olha lá a data de validade dele, aparece na primeira página, deixa eu ver se tem meu passaporte por aqui. Mas você vai ver, abre aquela página da foto, ao lado da foto tem a validade do passaporte. No caso dos irmãos que voam em outubro, 10, novembro, dezembro, tem que ser válido no mínimo até meados de maio do ano que vem. Ok? Isso é um dado importante. E nós vamos criar, já a partir de hoje, um grupo de WhatsApp da viagem, aqueles irmãos que viajarão. Já peço permissão, desde agora, para incluir seus números lá. Tem um grupo de WhatsApp que informou essa transmissão ao vivo, né? São muitas pessoas ali, nem todas viajarão esse ano. Então, nós criaremos um grupo dos que viajarão. E por ali nós vamos conversando. Outra coisa que eu gostaria de mencionar, tem alguma pergunta? Não tem? Outra coisa que eu gostaria de mencionar é que se nós formos via Roma, sempre tem alguns irmãos que gostariam de ficar alguns dias em Roma. 3 ou 4 dias. Isso é uma coisa que, obviamente, tem que ser decidido antes da emissão dos bilhetes. Então, se você gostaria de ficar 3 ou 4 dias em Roma, eu vou estudar essa possibilidade. Se houver um número interessante de irmãos que deseja ficar, a gente pode acompanhá-los em algumas coisas interessantes em Roma. Claro que isso não está incluído no pacote Egito e Israel. Seria a parte, mas é muito interessante. Vários que foram conosco nos anos anteriores, depois optaram por ficar aqueles dias em Roma, e ali a gente vê muito também da história da igreja, né? São dias intensos. Não sei se tem mais alguma pergunta, alguma dúvida, alguma observação.
Aqueles irmãos que pudessem abrir suas câmeras, seria muito bom para conhecê-los. Irmão José e Ruth, a Jéssica, a Leda, a Luciana. Pode abrir a câmera, fique à vontade. Olha, que bom. José Luiz. Ei, José Luiz, muito Meu nome prazer. é José Luiz, irmão, do Paraná. Ah, lembrado, a gente Vicinho seu. encontrou aqui, né? Vicinho seu. Ah, coisa boa. Uau. Tá bom, Prazer em bem-vindo. revê-lo, irmão. Prazer em revê-lo. Agora eu lembrei. Que bom. Amém. Eu também lembro bem do irmão. Irmão, pergunto, e o preço desse pacote, como é que a gente se informa? O preço do pacote tá nesse PDF que eu mostrei para os irmãos. Ah, eu não Mas- recebi ele. Eu Isso. posso te encaminhar depois, José. O Gerson pode me enviar, então? Pode fazer esse favor, irmão Gerson? Claro, com prazer. Claro. Irmã Luciana Prates, Luciana é minha prima. Como vai? muito prazer Eu sou conhecê-lo. Eu sou prima do Léo, né? E Primo do muita Léo. expectativa aí de poder participar. Eu já tive a oportunidade de ir, mas não com né, não com essa visão de conhecer de forma mais profunda a palavra. Eu fui uma vez quando eu fui a Petra, a Jordânia, mas eu havia até me convertido há muito pouco tempo, então eu acho que agora vai ser indo de uma forma mais madura, com certeza eu vou poder aproveitar mais. Vamos ver se o Senhor vai, né, abrir a oportunidade. Estamos em oração. Que maravilhoso. Então você está em contato com o Leozinho, né, Luciana? Sim, sou prima dele. Ok. Eu também não recebi o PDF, gostaria também, né, de ter acesso para poder me programar melhor. Você, Luciana, você quer me dar o seu... ficaria à vontade para me dar o seu número de WhatsApp, que eu te envio o PDF? Sim, 31 97 105 1822. Tá. Você me autoriza a incluí-la no grupo de WhatsApp? Claro, vai ser um prazer. Ok. Fico aguardando ansiosa. Tá. Nosso irmã Jéssica, pode abrir seu microfone? Ah, é a Jéssica! É a Jéssica, gente. Vou ter que colocar meu óculos. Por isso que eu pus o meu, tá vendo? Uau! Ok, bem-vinda. Marquinho. Bem-vindo. Você quer ser incluído no grupo de WhatsApp desse ano? Seu microfone está no mudo, irmão. Agora, se o irmão irmão José quiser me dar o seu número também, já incluo no grupo. 41 Aham. 999 667 Ok, 3100. tá bom. Obrigado. Por segurança, eu vou te encaminhar, viu, Jair? Tá, muito obrigado. Perfeito. É para te mandar também. PDF. Ô, Jair, manda o PDF para mim. Eu vou mandar, então. Tá. O irmão Rogério, de BH, contador, disse que ia tentar participar da live hoje, mas acho que não conseguiu. De qualquer Parece forma, vai gravar. Olha, Ferreira estava aí. Eu não fiz aqui o Rogério Ferreira, e foi, ele estava aí, saiu. Ah, é? Ah, que bom, então. Então, ele viu a parte que interessava. Muito bem, eu acho que por hoje era isso. Eu pretendo, se o senhor permitir, talvez daqui a 3 semanas, mais ou menos, fazer uma outra transmissão ao vivo desse tipo,
trazer outros fatos relacionados com a viagem. Provavelmente quero mencionar um pouco mais daquele tabernáculo que apareceu na foto e que nós visitaremos, se Deus permitir, lá em Eilat. E até lá, provavelmente, já estará bem mais configurado o nosso grupo. Se não houverem mais perguntas nem observações, nós despedimos por aqui. Só queria te pedir, Jair, para você, por favor, encaminhar a gravação dessa live para que eu possa remeter aos irmãos do grupo de Zap que fizemos aqui. Ok, vou encaminhá-la ela tão logo que seja possível, tá bom? Perfeito. Eu também gostaria, Jair. Opa, Ok, vou encaminhar a live para todos os que isso, participaram agradeço. hoje. E agora começou a preparação, né? Em rumo à Terra Santa. Talvez uma palavra final para quem ficou até o fim, né? Eu sei que um dos fatores que influencia muito a decisão de ir ou não nessa viagem é o fator financeiro. Eu sempre gosto de dizer que eu já fui agora, essa vai ser, se Deus permitir, a 19ª vez. Das 19 vezes, a única vez que eu tinha recurso para ir foi uma só. Todas as outras 18 vezes foi fé. O que nós queremos dizer? Não é possível ir à Terra Santa sem fé. Então, irmão, irmã, coloca os olhos no Senhor. Amém. Pergunta se Ele deseja que você vá. E se for a vontade dele, Ele sempre provê para aquilo que é a vontade dele. Amém. Talvez eu vou relatar na próxima oportunidade um dos milagres. Toda viagem tem 2 ou 3 milagres de natureza financeira, né? Um sempre é certo, que é o meu, e depois vem o próximo. Então, com isso, nós nos despedimos dessa live de hoje, também dos que nos acompanham pelo YouTube, desejando as bênçãos do Senhor, e eu avisarei, então, a tempo, quando ocorrerá a próxima transmissão ao vivo, sobre fatos sobre Jesus, sobre a Bíblia e sobre Israel e sobre a nossa viagem, tá bom? Um abraço a todos e paz do Senhor.